Amém? Quantos rápidos e ligeiros já abriram para nós seguirmos o texto juntinhos? Eu não vou deixar ninguém para trás. Quero ler com cada um. Amém? Vamos fazer a leitura? Jesus dizendo: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Aleluia. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Pausa. Alguém pausou aí. Disse-lhe Tomé: Senhor, a propósito, que falas? O que está dizendo? Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho. A igreja pode repetir isso comigo? É forte. Eu sou o caminho. De novo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todos vêm ao Pai por outro caminho. Ninguém vem ao Pai senão por esse caminho, Jesus. Se vós me conhecesseis, se me conheceis, também conheceríeis ao meu Pai. De agora em diante o conheceis e o vistes. Agora deu um nó em mais um. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Um estava querendo saber o caminho e o outro está querendo saber o Pai. Está uma coisa meio complicada. Isso nos basta. Olha aí. Respondeu-lhe Jesus: há muito tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Último, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, antes é o Pai que está em mim quem faz as obras. Amém. Glória a Deus. Irmãos, lendo esse texto, alguma coisa te soa diferente sobre caminho? Ou você continua com o conceito de que o caminho é apenas um estágio que te leva de uma parte a outra? Esse é o conceito de caminho. Agora, espiritualmente, ao que Jesus está dizendo aqui, o que pode ter agregado a você relendo esse texto? Ora, primeiramente, Jesus está dizendo uma mensagem importante, porque no capítulo anterior, Jesus está dizendo que os dias dele estão chegando ao final. E no 14 ele começa dizendo assim: não se turbe o teu coração, não entristeça, não sinta tristeza no teu coração, por eu não estar mais aqui daqui a um tempo. Fisicamente eu não vou estar, mas já há uma providência de Deus para que vocês não estejam perdidos. A necessidade de nós termos um caminho espiritualmente falando é a certeza que o propósito de Deus para mim e para você será realizado, será cumprido. Como? Nós pegando o caminho certo. Porque tem o errado? Tem. E o caminho certo são vários? Não, existe apenas um.
Olha, se tem um só, não é tão difícil de achar. Mais ou menos. Quando a gente recebe Jesus, quando a gente começa a conhecer o Evangelho, quando a gente vem para Cristo, que a gente começa a abrir os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso entendimento, começamos a ganhar comunhão, e algumas coisas nos são colocadas no início da nossa caminhada, no início do nosso caminho, isso fixa, isso dá uma impressão, imprime dentro de nós, espiritualmente, uma marca de que o caminho é um caminho fácil, ou que é um caminho que eu vou fazer, mas Jesus está no caminho, e eu projeto coisas minhas, humanas, no caminho que Jesus está me mostrando. Esse talvez seria o ponto principal que eu queria tratar com você. Nós projetarmos no caminho algo que diz respeito às nossas projeções humanas, às nossas buscas pessoais, que acabam fazendo ou se tornando uma grande ilusão para nós. Há uma tremenda importância em nós separarmos o que é ilusão e o que é esperança. Quando Jesus fala, irmãos, não se turbe, fica triste, crede primeiro em Deus, depois exerçam fé em mim. A tonalidade, o início de eu começar a encontrar o caminho parte da fé. E a fé não pode se misturar com ilusão, ela pode se estabelecer com uma relação de esperança. Aí você pode falar assim, dá para você sintetizar, qual é a diferença básica? Eu sei que é diferente, mas conceitua melhor isso. Ok. Ilusão, todas as coisas que eu projeto ou que tem a ver com uma fantasia minha, que eu coloco à frente da minha vida. Eu projeto, eu desejo, e eu vou fazer por onde, ou de tudo, ou de todas as formas, para que aquilo se cumpra na minha vida. E quando isso não acontece, eu frustro. Esperança é a certeza, é algo que eu sei no meu espírito, que pelo meio da fé eu posso vir a viver. Tudo dentro do contexto de caminho, irmãos. Um exemplo de ilusão, que a gente já deu algumas vezes aqui. A moça conhece um rapaz, um príncipe, bonitão, ou o rapaz conhece uma moça muito bonita, e ela fala assim, eu vou casar com ele, e depois eu ganho ele para o Evangelho. Isso é ilusão. Isso é o projeto. A chance disso dar certo? Mas não é o indicado. Qual é o indicado? Esperança. Eu oro a Deus, eu devo testemunho da minha vida, eu caminho, eu faço, eu tenho Jesus comigo, e todos os indícios que a minha vida transpira em Cristo vão levar com que essa pessoa conheça Jesus, conheça o Evangelho, então eu posso selar uma união com ela. Eu tenho uma grande necessidade pessoal na minha vida, eu tenho um problema para resolver na minha vida. Eu primeiro projeto resolver este problema, para depois eu me envolver com as coisas que são de Deus. Quando a esperança deveria me mover de outra forma, ou seja, eu confio em Deus. Mensagem da semana passada, eu busco o reino, todas as coisas vão acontecendo naturalmente. Eu rompo com a ilusão, eu rompo com a fantasia, com a projeção de um caminho irreal na minha vida. Eu rompo seguindo Jesus por um único caminho, que eu não vou me deixar
persuadir, confundir com mais nada que seja meu, que seja pessoal. Hoje lá fora, queridos, para todos os tipos de problemas nos são apresentados caminhos para a solução. Hoje na internet existem livros, seminários, cursos de como construir ou reconstruir o seu casamento, como ser um empresário bem-sucedido. Apontam caminhos. Como ter uma trajetória feliz na sua família. Você vai em livrarias ou em lugares, seminários, cursos, um monte de coisas disponíveis que apontam caminhos de solução horizontais. E isso, muitas vezes, abafam a presença de Deus e o chamado de Jesus para nós. E eu vou dizer algo ainda mais para vocês: nas igrejas, no Evangelho também não se assustem. Existem muitas pessoas que estão peritas em desenvolver caminhos para a solução da tua vida. Talvez não sou estranho para você. 7 semanas para reconquistar a sua esposa, 10 semanas para a vida financeira voltar a ser próspera, ou 3 domingos de uma família restaurada e renovada. Eu não descreio nisso, mas eu prefiro me ater no amplo, naquilo que é macro, naquilo que envolve pequenas e grandes coisas que vão modificar a nossa trajetória, que é Jesus. Então, para nós entendermos o que isso tem a ver com a nossa vida hoje, eu queria que nós fizéssemos um exercício, olharmos para cada um de nós, o caminho que nós temos trilhado. E aí você pode abrir alguns parênteses aí. O meu caminho de espiritualidade, o meu caminho profissional, o meu caminho como filho, como família, como pai, como marido, nas diversas frentes da tua vida. E como tem sido esta trajetória? O que você tem priorizado nesse caminho? Qual é a relação que Cristo tem a ver com esse caminho? Me entendem, irmãos? Porque quando eu projeto coisas no caminho que Jesus tem para mim, as coisas se misturam. Se eu semear no início do meu caminho esperança e ilusão, joio e trigo, ódio e amor, ressentimento e perdão, lá na frente eu não vou colher nenhum nem outro. Hoje nós temos percebido uma coisa muito notória no nosso meio: a dificuldade das pessoas estarem semeando coisas. A gente vê muita colheita, pouca semeadura. A gente ouve muito relatos de coisas que estão lá atrás e que estão permanecendo na vida das pessoas. Isso revela um caminho que não é este caminho. Jesus olha para nós hoje, para mim e para você, de uma forma especial, diz assim: olha, não fica triste, olha, não se turbe o teu coração, não fica ansioso, não fica contrito. Não tem necessidade disso. Eu sou o caminho na tua vida. Eu vou te levar à tua realização como ser humano, como pessoa, a uma realização humana, algo que você vai buscar lá na frente, nele. Eu sou o caminho. Nenhum outro mestre, nenhum outro homem iluminado de tantas escolas que a gente conhece se intitulou o caminho. Jesus é o caminho. Então nós temos hoje visto, queridos, cada vez mais, que nós estamos separando ou dividindo a nossa caminhada em fases, e essas fases não têm apresentado colheita. Nós temos percebido muita ansiedade, muita contrariedade no coração das pessoas, porque isso não está muito claro. Isso não é um processo que você aplica na tua vida. Seguir Jesus, caminhar com Ele, estabelecer com Ele uma relação total para a tua vida.
Olha, nós estamos vendo aqui relato de pessoas que estavam fisicamente com Jesus há mais de 3 anos. E Jesus para instruir algo profundo. E no meio do diálogo, 2 homens não estão entendendo nada do que Jesus está falando. Um tem uma questão acerca de caminho. Senhor, mas onde é que você vai? Se você morrer, você vai para onde, né? Ou se você sair do nosso convívio, para onde? Olha a profundidade, o nível que estava de entendimento e de integração com Jesus que Tomé se encontrava aqui. Assim, irmãos, acontece também conosco. Nós achamos que temos uma relação, que caminhamos lado a lado com Jesus, que temos aí uma vida no Evangelho corrente, e de alguma forma isso pode estar acontecendo, mas quando nós somos chamados a dar um salto, nos desenvolvermos, nós percebemos que nós estamos ainda num degrau muito baixo. Nós relutamos em crescer, nós relutamos em dar passos, em amadurecer espiritualmente. E aí Jesus fala: não, Tomé, não se preocupa, eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai, não tem outro. Não se preocupa que não vai chegar ninguém te falando de outro, eu sou. Pode até chegar alguém, mas eu vou estar com vocês, adiante de vocês. Aí Filipe, que também estava 3 anos com ele, aí o nó apertou mais ainda. Aí disse: o Pai está em mim, então eu estou no Pai. Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Essa também é uma coisa que me intriga muito. A nossa, hoje, o nível de contentamento espiritual que nós temos, isso me basta. Estar numa reunião uma vez por semana me basta. Estar orando 5 minutos por dia me basta. Ler a palavra uma vez por semana me basta. Que tipo de caminho que nós vamos estar avançando? Que tipo de colheita nós vamos ter lá na frente? Então eu queria, nessa minha abertura, começar a ministrar o teu coração. E ajudarmos para que, te ajudar e a me ajudar, para que nós saiamos daqui hoje, irmãos, com a certeza, não com a ideia, mas com a certeza que há um novo e vivo caminho para que eu e você trilhemos. Então eu quero começar primeiro te dizendo o que você não deve levar, o que você não deve trazer para trilhar esse caminho. Amém? 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 O que você não deve carregar para trilhar esse caminho? Para que Jesus se mostre cada vez mais vivo e presente na tua vida. Primeira coisa que nós temos que deixar de lado, não precisamos carregar isso para caminhar com Jesus. Decepções do passado, marcas do teu passado, insucessos da tua vida, frustrações que você teve, sejam elas espirituais, sejam elas familiares, sejam elas pessoais, sejam de que ordem for. Você quer viver o novo de Jesus? Você quer entrar nesse caminho? Você quer viver ter essa vibração, esse envolvimento, essa aliança com Cristo, andar no novo caminho? Meu irmão, deixa as marcas e as decepções do passado. Isso nos prende, isso nos retém. Ah, pastor, eu tive um casamento que não deu certo, eu tive uma grande frustração na minha vida, eu me decepcionei com pessoas, eu tenho dificuldade de confiar novamente em alguém, essas coisas eu carrego comigo, eu não consigo estabelecer uma vida plena em Cristo, porque eu tenho marcas, cicatrizes no meu passado. Isso me acompanha na minha lembrança o tempo inteiro. Eu sonho, eu tenho perturbação noturna, vira e mexe eu sonho, eu lembro disso, eu choro.
Isso não é o caminho que está sendo proposto para você. Quando Jesus começa falando, olha, é necessário que você tenha fé para seguir esse caminho. A fé ela tem que ser tanto ou maior para que você se desprenda das tuas decepções do passado, das coisas que te acompanham, e que você tem caminhado em Cristo, você tem vindo para o Evangelho, você tem escolhido trilhar uma nova caminhada, uma nova jornada, mas estas sombras estão dentro de você. Então, quando a gente fala em algumas coisas relacionadas a perdão, a amor, a um amor incondicional, um amor que não espera nada em troca, um amor desinteressado, uma relação que não busca a via de mão dupla. Quando a gente começa a trabalhar algumas coisas em reuniões aqui, isso em você fecha. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você: não dá para fazer ou viver um vivo e novo caminho carregando esta sequela. Estas perguntas que muitas vezes você carrega de onde Jesus estava quando me aconteceu isto. Olha, se Jesus já me amava desde o ventre da minha mãe, por que eu passei isso na minha infância? Por que essa dificuldade foi tão grande? Por que eu tive o abandono do meu pai? Por que minha mãe me abandonou? Por que tem novo e vivo caminho para você viver no Evangelho, carregando tudo isso? Tem pessoas que se intitulam, eu já ouvi muito isso, queridos,